Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de criptozoologia. E mais uma vez vamos conhecer uma lenda africana. Se não bastasse Mokele Mbembe como um dinossaurópode ainda vivo nesse continente, também na região do Congo há supostos relatos de um grande dinossauro terópode vagando por lá. Essa é a história do Kasai Rex, o carnívoro gigante que vive no Congo. Seria mesmo um terópode pré-histórico ainda vivo ou alguma espécie normal que foi confundida? Não sei. Vem comigo descobrir a verdade sobre essa lenda. Bora! Primeiramente, Kasai Rex significa Rei do Kasai, em referência ao local onde ele foi avistado pela primeira vez, que foi no Vale do Kasai, na África Central. E essa criatura seria um pseudocriptídeo congolense que muitos que o viram afirmam ser um dinossauro carnívoro sobrevivente. E agora, como vocês estavam esperando, vamos descobrir o famoso relato e no final uma explicação do que ele seria. O primeiro relatório desse ser ocorreu em 1932 por um caçador sueco chamado John Johnson, que viajou para o Congo no intuito de caçar um elefante. Ele e seu servo chegaram ao Vale do Kasai, no Congo belga, que atualmente é chamada de República Democrática do Congo. Segundo Johnson, eles acabaram encontrando um rinoceronte, e na tentativa de passar por ele sem os atacar, os dois foram surpreendidos por uma criatura que saiu do matagal e atacou o gigante herbívoro. De acordo com ele, seu servo fugiu e o Johnson desmaiou, e quando ele acordou, ele viu a misteriosa criatura comendo o rinoceronte. E essa seria a descrição da criatura segundo Johnson. Ele era de cor avermelhada com listras negras, tinha um focinho longo com numerosos dentes afiados. Fecha aspas. Além disso, ele disse que a criatura tinha cerca de 13 metros de comprimento, e mais uma vez, o suspeito que ele avistou seria um tiranossauro. Parece que eles não conhecem outros grandes terópodes, sempre culpam o Rex. Só que, existe uma outra versão dessa história, e eu admito que ela é bem mais interessante que a anterior. Bora ver. Em uma entrevista de Johnson ao jornal Rhodesia Herald, também de 1932, dizia o seguinte: no dia 16 de fevereiro, eu fui em uma viagem de tiro acompanhado de um jovem. Eu tinha apenas um Winchester para pequenas caças, sem esperar nada de grande. E às 2 da tarde eu havia chegado ao Vale do Kasai. Mas nenhuma presa estava à vista, e enquanto descíamos para a água, o menino de repente me chamou e disse que viu elefantes. E a cerca de 50 metros de distância, vimos algo incrível. Um monstruoso animal de cerca de 16 metros de comprimento, com a cabeça e a cauda de um lagarto. Rapidamente fechei meus olhos, e quando abri, não poderia acreditar. O monstro ainda estava em minha frente. O menino se encolheu de medo e começou a chorar. Fiquei apavorado, e os meus dentes não paravam de tremer de medo. E sem pensar, atirei 3 vezes, mas só um atingiu a criatura. E de repente, o monstro desapareceu, com um movimento incrivelmente rápido. Demorei um bom tempo para me recuperar, e enquanto isso ao meu lado, o menino rezava chorando. O levantei e fiz com que ele me seguisse até em casa. E ali mesmo, o enorme lagarto apareceu mais uma vez, só que agora arrancando pedaços da carcaça de um rinoceronte. E mesmo estando a apenas 25 metros de distância, eu consegui ver a besta coberta de lodo. E eu poderia ouvir o esmagamento dos ossos do rinoceronte nas mandíbulas daquele monstro. Foi simplesmente assustador, mas acabei lembrando da minha câmera e eu não poderia perder a chance de registrá-la. Assim que eu registrei, ele mergulhou na água e desapareceu sem deixar rastros. E após esse ocorrido, fiquei com febre e inconsciente por 8 dias. E aí pessoal, o que vocês acharam desse relatório do Johnson? Acham real? Bem questionável? Mas quem sabe, né? E assim como no vídeo do Mokele que eu vou deixar aqui em cima, eu tenho alguns candidatos de serem o Kasai Rex. E meus amigos, nessa lista tem um monte. Os mais próximos que eu deixei em primeiro são o Carcharodontosauro e o Espinossauro. Os dois viveram juntos no norte da África, há 94 milhões de anos no fim do Cretáceo. Eu adicionei o espino pelo fato de dizerem que o Kasai Rex tem hábitos aquáticos, né? Lembra quando o Johnson falou que deu de cara com a criatura no pântano? Então. Mas também tem o Afrovenator do fim do Jurássico ao início do Cretáceo, o Rugops, o Alossauro, que talvez alguma espécie viveu por lá na África, o Ceratossauro, o Barrariasaurus, o Sucomimo, o Deltadromeus e até um não dinossauro, o Erythrosuchus.
Se vocês notaram, não adicionei o tiranossauro ou nenhum outro dessa família, pois até hoje nenhum tiranossaurídeo foi descoberto na África. Então o Kasai-Rex como um T-Rex é totalmente inválido. Mas e se eu estragar a infância de vocês dizendo que talvez o Kasai-Rex seja alguma espécie desconhecida de varanídeo? Os varanídeos é uma família de lagartos, né? Na maioria gigantes. Como exemplo, o dragão de Komodo, o varano malaio, o perinte da Austrália e etc. E no continente africano existem algumas espécies já catalogadas de lagartos varanos, como o do Nilo e o varano das savanas. Mas no caso do Kasai-Rex, esse varano seria um lagarto gigante, hein? Talvez até maior que o dragão de Komodo. E eu acabei esquecendo de mencionar que existem duas fotografias dessa suposta criatura na forma de um lagarto e uma que parece um dinossauro. A primeira, que parece bem real, dá pra ver as listras nas costas do bicho. O problema é que, como o registro é da década de 30, a fotografia não possui cor, assim como a próxima imagem. A segunda fotografia do Kasai-Rex comprovadamente parece um lagarto, mas se vocês notarem, dá pra ver uma linha branca em volta da criatura, que parece que foi recortado de uma revista de vida selvagem. A terceira foto já mostra uma criatura semelhante a um tiranossauro, obviamente comendo um rinoceronte. Mas pessoal, dá pra ver que essa imagem é do alossauro do filme O Vale de Guandi, que meu pai já deve conhecer, da época dele. Ah, muito engraçado, muito engraçado. Quer um pouquinho de aplauso? Então pessoal, lamento estragar sua infância por acreditar que um terópode extinto estaria vagando pelo Congo, quando na realidade esse criptídeo pode ser um lagarto gigante ainda desconhecido. Mas se tem algo que eu não deixo de dizer, é nunca dizer nunca. Sim, os dinossauros ainda estão por aí voando, e alguns até caminhando, como o caso das ratitas. Mas acho bem provável um terópode pré-histórico ainda vivo por lá. Tanto que assim como o Megalodon, pelo tamanho dele e com a tecnologia que nós temos, não seria tão difícil encontrá-lo. Mas então pessoal, o que vocês acharam dessa história toda? Acham que não? Acham verdadeira ou uma lenda de caçadores? Não se esqueça de comentar aí embaixo sua opinião e sua teoria e de sugerir novos criptídeos para mim trazer. E se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele likezão que me ajuda muito, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada, beleza? Pois todas as curiosidades da vida selvagem moderna e do passado vocês encontram aqui no Tritão Curioso. Então pessoal, espero muito que vocês tenham curtido e até a próxima aqui do canal. Fui!